Voz tranquilo, né? Tiago, capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo 12, nós estaremos fazendo a leitura. Assim diz a palavra do Senhor. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freio na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênçãos e maldições. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite. Nós te agradecemos pelos louvores que já foram entoados aqui em teu nome. Te agradecemos pelas ofertas, pelos dízimos que foram alçados, Pai, e devolvidos ao Senhor. Peço neste momento, Pai, que o Senhor esteja me usando aqui apenas como uma simples ferramenta, um simples servo, apenas um canal do teu agir e do teu falar para a vida da tua igreja. Que o Senhor não leve em considerações os meus pecados, mas que o Senhor olhe para o teu povo, pois precisamos estar aqui para ouvir o Senhor. Então que o Senhor unja hoje meus lábios, Pai, e fale através de mim. É essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Quem já leu esse texto, já ouviu alguma mensagem referente a esse texto? Alguns domingos atrás eu preguei sobre o pecado. Quem estava aqui quando eu falei sobre Gênesis 3, do pecado, da queda do homem? O homem estava no jardim do Éden, vivendo com Deus e caminhando lado a lado com Deus, até que o primeiro casal pecou, desobedeceu a Deus, quebrou a aliança feita com Deus no Éden. A partir de Adão e Eva, todos nós já nascemos corrompidos pelo pecado. Não é eu e não é você, são todos os seres humanos da face da terra, após Adão e Eva, já nascem corrompidos no pecado. Nós não pecamos porque nós não aprendemos a pecar no decorrer da nossa vida. Nós já nascemos como se fosse algo de fábrica, pecando. Uma criança não aprende a pecar, uma criança ela peca porque faz parte de quem ela é, assim como eu, assim como cada um de nós. Todos nós somos pecadores, todos nós estamos mergulhados neste mundo e todos nós temos todas as nossas partes corrompidas pelo pecado. O pecado ele foi nocivo a tal ponto de denegrir toda a nossa imagem, a imagem feita à semelhança de Deus. Ela foi corrompida e foi manchada pelo pecado. Porém, esse texto ele nos fala que de todas as características pecaminosas do ser humano, existe uma que é a mais terrível de todas: a língua. A mais terrível de todas é a língua. Nós, seres humanos, nós temos uma grande dificuldade. Não sei se você tem essa dificuldade também. Mas todos nós temos a dificuldade de controlar o que nós falamos. Às vezes, quanto mais ou menos nós esperamos, nós vamos nos dar conta, nós falamos algo que nós não deveríamos falar, não é assim?
Então a língua ela é o pior mal em relação ao pecado, porque Tiago mesmo diz que ela destrói a vida por inteiro. Hoje em dia nós vivemos em um mundo tecnológico, não é? Onde todos têm opiniões, todos querem falar, todos querem ser ouvidos. E atrás de um computador, de um teclado ou de um celular, as pessoas ainda mais inflamam as suas línguas para dar opiniões sobre tudo e sobre todos. Por isso, essa noite nós vamos falar do poder da língua. O que a língua pode causar na minha vida e na sua vida. E como nós temos que lidar com isso. Tiago, como já disse o irmão Júnior aqui, ele era irmão de Jesus, irmão também de Judas, que escreveu Judas. Meio irmão, né? Porque Jesus era filho de Deus e ele não foi filho de José, de sangue. Porém, esses dois eram. Eles eram meio irmãos de Jesus. E ele escreveu esta carta, provavelmente no ano 60 da era cristã, e ele era pastor na igreja de Jerusalém. Então Tiago ele também era pastor, e ele escreveu essa carta para mandar a alguns crentes que estavam dispersos fora de Israel. E ele tem o primeiro intuito dele escrever essa carta é para que os irmãos continuem firmes na caminhada, pedindo sabedoria a Deus. Pedindo sabedoria, como ele mesmo diz, peça sabedoria a Deus que dá a todos. Peça sabedoria a Deus. Então ele começa falando sobre os irmãos que estavam sendo insultados em outras igrejas. O que estava acontecendo? No primeiro século, muitos judeus se converteram ao cristianismo, muitos judeus em massa. E como nós já vimos aqui em Romanos, nós já vimos aqui em 1 Coríntios, estamos vendo, as pessoas tinham uma rivalidade dentro das igrejas. Os gentios, eles eram desprezados dentro das igrejas pelos judeus. Então, o Tiago escreve essa carta para orientar os irmãos. E hoje ele fala, nesse ponto, ele fala sobre a língua. Como você pode muitas vezes magoar um irmão, como você pode muitas vezes criar problemas dentro da igreja pela nossa língua. Então nós vamos ver aqui no versículo 1 e 2, ele diz assim: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se tal homem não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Tiago ele começa falando de um grupo de pessoas a qual ele se incluía. Olha, todos nós pecamos, não é isso que ele disse? Todos nós pecamos. Repita comigo. Todos nós pecamos. Isso é algo que nós temos que ter em mente. Você não é menos ou mais pecador do que ninguém. Você é pecador como todos somos. Então ele começa dizendo, olha, todos pecamos de muitas e muitas e muitas maneiras. Não de uma só, mas muitas. Nós pecamos no falar, nós pecamos no olhar, nós pecamos no pensar, nós pecamos nos nossos gestos, nós pecamos de muitas maneiras. Todos nós somos assim. Então ele começa dizendo, olha, ele se incluía por ser pastor, ele diz, olha, nós mestres, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Aqui ele está falando, juntamente com o que Paulo disse em Coríntios, né? Nós aprendemos alguns domingos atrás, que nós, pastores, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os irmãos. Porque nós temos aqui a responsabilidade de passar o evangelho adiante. Então isso será cobrado de cada um de nós. Então ele diz que todos nós pecamos de muitas maneiras, mas se alguém consegue refrear a sua língua, tal homem é perfeito. Olha só. Se nós conseguimos dominar apenas a nossa língua, nós somos perfeitos, sabe por quê? Porque se nós dominamos o mais difícil de dominar, o resto é fichinha, como o pessoal diz. Ele está dizendo, olha, aquele que consegue dominar a sua língua é alguém completo, alguém ponderado, alguém equilibrado, que sabe o que fazer, que sabe como agir. Aquele que domina a sua língua, ele é alguém que está muito bem, é alguém completo. Ou seja, no topo de todas as nossas iniquidades, a língua ela é o número 1. Você já havia reparado isso na sua vida? Que a língua é o nosso maior mal. No topo de todos os nossos pecados, a língua ela está em número 1. Então vamos ver o que ele continua dizendo no versículo 3 ao versículo 5. Ele diz assim:
Quando colocamos freios nas bocas dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui é que a língua ela tem o poder para dirigir a sua vida. A língua ela tem o poder de dirigir a sua vida. Ele usa aqui, Tiago usa duas analogias, três na verdade. A outra nós vamos ver no ponto seguinte. Ele usa cavalo e navio. Ele pega como exemplo um cavalo e pega como exemplo um navio e diz, olha, sabe um cavalo? Quem aqui já andou de cavalo? Vocês sabiam que o cavalo ele tem uma força tremenda? Você já parou para pensar como você consegue controlar aquele cavalo manso? Tão facilmente que ele te obedece e vai para onde você quer. E ele diz, olha, pensem num cavalo. Embora seja um animal grande, um animal forte, um pequeno freio que é colocado, freio é aquela peça de metal que vai dentro da boca do cavalo. Com um freio você consegue controlar o animal todo. Com um único freio, uma pequena coisa consegue controlar o animal todo. E ele diz, olha, pensem também num grande navio. Aí quem já assistiu Titanic? Pensem num grande navio. Embora ele é impelido por fortes ventos, e quem pode parar um navio? Com a força que aquele veículo está. E ele diz, olha, mesmo um grande navio, ele é controlado por um pequeno leme. Ele fala, olha, não se enganem, porque muitas vezes a gente acha que o maior problema, a maior questão de pecado em nós, é muitas vezes as nossas pernas que nos levam por caminhos tortuosos. São os nossos braços que pegam o que não deveriam. Mas ele diz, não, embora o corpo de vocês tenha muitos membros, um pequenininho é o que faz a diferença. Do mesmo jeito que controla um cavalo e um navio, a língua controla e dirige a sua vida. A língua controla a sua vida. A língua tem o poder de dirigir, e eu pergunto essa noite, para onde a sua língua está te levando? Para onde a sua língua está levando você? Espiritualmente, profissionalmente, familiar, dentro da sua casa, aonde a sua língua está dirigindo a sua vida, para qual direção está apontando? Você consegue identificar pensando agora? Você consegue pensar? A língua ela não tem poder apenas para dirigir a sua vida, mas influenciar a outros que estão ao seu redor. Um exemplo muito claro, Martin Luther King. Martin Luther King, ele lutou contra o racismo no estado de Alabama, no Mississippi, Estados Unidos, em 1964. O racismo nos Estados Unidos, naqueles dias, era tão forte que um branco não entrava no mesmo trem de um negro. Não entrava no mesmo restaurante que um negro. O racismo era tremendo, porém Martin Luther King, sendo negro, ele poderia inflamar os negros da nação a combaterem os brancos. Ele poderia ter feito isso. Mas ele usou a língua dele para dirigir toda aquela massa para o bem. E ele disse uma frase: tratem os brancos como vocês gostariam de ser tratados. Ele poderia usar a língua dele para inflamar aquela situação, para criar uma guerra civil ali. Mas ele usou a sua vida para dirigir para o caminho da paz. Quem você tem dirigido para o caminho da paz? O que você fala tem influenciado positivamente ou negativamente a vida das pessoas? Como nós temos usado a nossa língua? Um exemplo ao contrário, Hitler. Como orador, fantástico. Que influenciou uma nação inteira, provocando a Segunda Guerra Mundial. E sabe qual é o resultado disso? Mais de 6 milhões de judeus morreram, incluindo 1,5 milhão de crianças.
que usou a sua língua para manipular uma massa para o mal, para a destruição. Você entende como a nossa língua ela tem o poder de destruir e de dar vida? Você entende como a nossa língua ela tem o poder de levar as bênçãos como as maldições? Como você tem usado a sua língua? Reflita essa noite. Como você tem dirigido a sua família através do que você diz? Porque o que você fala influencia em muitas vidas, não apenas na minha e na sua vida. Para onde a sua língua tem te levado? Ou em algum dia já levou e você se arrepende disso? Vamos continuar versículo 5, parte B, até o 8. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade, colocado entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável e cheio de veneno mortífero. Alguém aqui já viu o início de um incêndio quando o terreno está bem seco? É a estiagem que o pessoal diz. Pega fogo muito rápido, uma simples fagulha incendeia um bosque inteiro. E ele compara não apenas com um cavalo ou com um navio, mas ele fala que a nossa língua é fogo. Ou seja, uma simples palavra que você lança em um terreno seco, pegou fogo. E quando pega fogo, é difícil. Ele diz que nós somos destruídos e contaminados pela nossa língua. E ele diz, olha, é incrível como o ser humano, com a sua inteligência, consegue domar aves, répteis, mamíferos e tantos outros animais, mas o homem não consegue dominar a sua língua. Irmãos, vocês já viram os shows das orcas lá nos Estados Unidos, pelo menos por YouTube, já não viram, não? É incrível que aquelas pessoas conseguem domar um bicho daquele tamanho, embora não totalmente, mas fazem shows maravilhosos, com treinamentos extraordinários e uma coragem ímpar. Mas Tiago diz que a língua nós não conseguimos dominar. Nós conseguimos dominar muita coisa. Nós conseguimos dominar o mundo. Conseguimos dominar qualquer tipo de animais, independente da sua força, aves, répteis, mamíferos, enfim. Mas a língua ela é mais difícil de domar do que uma orca. A língua é mais difícil. E ele diz que a língua tem um veneno mortífero. Existe uma frase que diz que o animal mais terrível e mortífero da história tem a sua toca atrás dos dentes. O animal mais terrível e mortífero da história tem a sua toca atrás dos dentes. Atrás dos dentes. A Bíblia nos diz sobre isso como uma simples fagulha incendeia um bosque inteiro. Em 1 Samuel, quando os irmãos se lembram, quando Davi estava fugindo de Saul. Davi ele estava fugindo do seu sogro. Só que em determinado momento, Davi e os seus soldados, eles sentem necessidade, sede, fome. E eles param numa casa de 85 sacerdotes e param para comer pão e beber água. O que acontece é que um soldado de Saul vê essa cena e leva uma história para Saul que não era verídica. Que os 85 sacerdotes estavam apoiando Davi. Resultado, Saul mandou matar 85 sacerdotes por causa de uma interpretação errada. A nossa língua é uma faísca só. E pode criar grandes problemas e destruir a minha vida e a vida do outro. No final do século XIX, não sei se os irmãos já ouviram falar, na Revolução dos Boxers, aconteceu isso na China. No final do século XIX, 4 repórteres americanos estavam em Denver, no Colorado, Estados Unidos, esperando numa estação de trem um importante político da época.
Ele desceria ali e daria entrevista para o jornal. Os 4 repórteres estavam ali para colher as informações e publicar no outro dia no jornal o que esse político falaria. O que acontece é que esse político não foi. Ele não desceu naquela estação, ele não deu a entrevista como estava combinado. E então os 4 repórteres, decepcionados, começaram a beber. Ficaram os 4 embriagados. E uma hora um olhou para o outro e disse: nós precisamos publicar alguma coisa amanhã. Nós iríamos publicar as falas desse político, mas ele não veio. Então nós precisamos publicar alguma coisa. Sabe o que eles publicaram no outro dia no jornal? A China anuncia a derrubada de suas muralhas. A China anuncia a derrubada de suas muralhas. Isso caiu como uma bomba na China. E se iniciou uma revolução onde muitos estrangeiros foram mortos na China por causa de um comentário de 4 repórteres bêbados. Entende como o que nós falamos atinge não a nós apenas, mas uma coletividade inteira. A China naqueles dias passava por um momento de miséria bem diferente do que passa hoje. Então eles atribuíram a condição que eles viviam de miséria aos estrangeiros que estavam vazando informações para os Estados Unidos da América. E muitos estrangeiros morreram por causa de um comentário sem pé e nem cabeça de pessoas que estavam embriagadas. A nossa língua tem poder para dar vida e dar morte. Versículo 9 ao 12. Continua assim. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas e uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Tiago aqui ele estava abordando a questão dos judeus que haviam se convertido ao cristianismo e usavam aquela famosa desculpa. Se os irmãos lembram do contexto, os judeus eles seguiam a lei de Moisés e eram muito rígidos. Eles achavam que eles poderiam cumprir a lei para ser salvos. Só que, porém, na nova aliança em Cristo, nós cantamos aqui que apenas a graça nos basta. A graça nos basta para a salvação. Então os judeus que saíram de um extremo foram para o outro. Disseram, olha, já que eu não preciso fazer absolutamente nada para ser salvo e é só pela graça mesmo, eu vou falar o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser e está tudo bem. Então ele diz assim, olha, pode sair água amarga e doce da mesma fonte? Pode uma coisa dessa? Ele diz assim, olha, como a língua muitas vezes nos torna pessoas contraditórias, porque com a mesma língua que nós adoramos o nome do Senhor, nós amaldiçoamos o nosso irmão. Da mesma forma que nós chegamos aqui no culto, louvamos a Deus, e muitas vezes ficamos julgando as pessoas aí fora, ou aqui dentro. Da mesma forma que nós pedimos perdão e misericórdia a Deus, não é o mesmo perdão e a misericórdia que nós temos para o outro. Isso é incoerência, e Tiago diz, não pode ser assim. Tiago não estava aqui dizendo, olha, tá bom, a língua é difícil de dominar mesmo, então vivam assim. Ele diz, não. Nós temos que lutar contra isso, nós temos que ser diligentes, nós temos que prestar atenção no que nós falamos. Porque nós podemos incendiar um bosque inteiro, uma igreja inteira, um bairro inteiro, a nossa casa, o nosso trabalho, a nossa escola, a nossa faculdade. Nós podemos incendiar muita coisa. Não existe a possibilidade de jorrar água doce de uma fonte amarga e vice-versa. E ele ainda faz outra comparação. Acaso, meus irmãos, uma figueira pode produzir azeitonas? Vocês sabem que uma figueira produz, né? O que uma figueira produz, irmãos? Figos. Eu falo porque numa antiga pregação eu já inverti. Eu falei, poxa, a figueira produz azeitonas. E depois eu fui ver a gravação, ficou gravado, não tem jeito, né? A figueira, ela produz figos. E a videira produz uvas. Não tem como inverter a situação. Sabe por que uma figueira não produz uvas?
Sabe por que uma figueira produz figos e não azeitonas? Porque faz parte da natureza dela. Tem como você ir num pé de manga e colher abacaxi? Não, porque faz parte do pé de manga produzir manga. É tão simples. E nós somos nova criatura em Cristo. Se nós somos nova criatura, como nós começamos e nos portamos como pessoas antigas, como pessoas que vivem ainda na velha pessoa, nos velhos costumes, se nós somos novos. Você já nasceu de novo? A pergunta que Jesus fez e a afirmação que Jesus fez para Nicodemos. Se você para pensar naquilo, você já nasceu de novo? Não estou falando de membresia de igreja, não estou falando de quanto tempo você está no meio evangélico, eu estou falando, você já nasceu de novo? Se você já nasceu de novo, você é uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5,17, está no nosso muro lá fora. E se nós somos novas criaturas, nós pensamos diferente, falamos diferente, olhamos diferente, agimos diferente. Vamos errar? Claro que vamos! Mas a todo momento nós estamos lutando contra isso, porque nós somos nova criatura. Nova criatura. Como nós temos agido em relação a isso? Será que houve uma transformação de vida quando você era um ímpio e hoje você é um crente e você percebe que o seu jeito de falar mudou? Ou muitas vezes nós não conseguimos deixar comentários em relação a algumas pessoas, comentários maldosos, comentários que não deveriam existir. Como é que nós temos agido? E é uma reflexão minha essa noite, porque antes de eu trazer a mensagem para os irmãos, ela vem primeiramente para mim. A língua também é difícil para mim. E como nós estamos? Será que nós temos tomado cuidado em relação a essas coisas? Além de tudo, irmãos, não apenas a língua ela faz o mal, mas o que você ouve também faz. Sócrates, o filósofo Sócrates, ele tinha uma peneira quando ele ia ouvir as reclamações das pessoas. Ele fazia 3 perguntas para as pessoas e dizia: antes de você me contar o que você vai me contar, é verdade? Segundo, a pessoa envolvida já está sabendo disso? Terceiro, você me contando, eu vou resolver o seu problema? E isso filtrava ele de muitas coisas que ele poderia ouvir, de fofocas e picuinhas. Mas parece que muitas vezes nós gostamos de ouvir. Parece que muitas vezes nós fazemos questão de ouvir. Quando alguém for te contar alguma coisa, pergunte: é verdade o que você está falando, meu querido? É verdade isso? Você já conversou com o irmão que está envolvido nisso para resolver essa situação? Que nós possamos controlar a nossa língua, que nós possamos controlar os nossos comentários, a forma com que nós nos dirigimos uns aos outros, porque isso também é amar o próximo como a nós mesmos. Muitas vezes nós estamos amando muito a nós mesmos e esquecemos de amar o meu próximo. É uma situação muito difícil, mas hoje Deus nos chama a atenção a esse ponto. Porque Deus quer nos usar. E se nós somos fontes de água doce, tem que sair de nós água doce. Se nós somos figueiras, tem que sair de nós figos. É a nossa natureza. Qual é a sua natureza? A sua natureza é em Cristo ou ainda é no velho homem? Se a sua natureza ainda é no velho homem, é compreensível. É compreensível que você haja de acordo com o velho homem. Aliás, você é velho homem. Agora, se nós somos crentes, se nós somos fontes de água doce, não tem como ficar saindo água amarga todas as vezes. Que nós possamos nos atentar a isso, orar a Deus para que todos nós, eu me incluo nisso, possamos nos atentar nessa questão e possamos ser bênção na vida do outro. E possamos abençoar a vida do outro. Procurar sempre estar à disposição. Esse é o amor e a comunhão entre os irmãos. Abaixe sua cabeça.